Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, modelos e aspirantes a modelos de todo o Brasil. Esse é o Método New. Eu me chamo Fabrício Santana, especialista em lançar modelos, e hoje a gente está aqui com a nossa modelo profissional, Sara Rismo. Fala um oi pro pessoal, Sara. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente está aqui com a Sara. A Sara é uma modelo que começou a carreira dela aqui, em São Paulo, e ela tem boas histórias para contar para vocês aqui, do início da carreira, de como é a vida de modelo. A gente vai falar sobre vida de modelo, que eu acho que é algo muito importante para que todo mundo saiba, né, do próprio modelo. Nada melhor do que a gente ouvir do próprio modelo, os perrengues que se passa. Isso principalmente, não é só flores, não. Então, depois vocês vão ver também, acho que vocês devem estar vendo, a gente tem um quadro aqui da Sara, depois a gente vai mostrar aqui outros trabalhos dela, mas esse quadro é uma foto que, inclusive, a gente estava até comentando aqui, né? Você estava com 18 para 19 anos, e foi uma das fotos que foram para a Vogue, né? Uma grande revista de moda. Ela vai contar um pouco também sobre isso, mas já teve outros trabalhos também. A Avon, já foi capa da Avon. A Avon foi o meu primeiro em São Paulo. Eu estava aqui há menos de um mês que eu tinha chegado em São Paulo. E eu lembro que o Michael, né, o booker da agência, me ligou e eu não acreditei. Porque nós fazemos vários castings, né, para várias marcas diferentes o tempo todo. Só que era tudo muito recente pra mim. A moda, chegar em São Paulo, eu era muito nova também. Uma menina do Rio, carioca, numa cidade grande como São Paulo. Eu não morava numa cidade tão grande no Rio. Então, quando veio a notícia que eu faria que era um cachê bem considerável pra mim na época, que eu nunca tinha botado a mão em tanto dinheiro de uma vez, foi bem interessante, foi bem legal. Sim, foi um trabalho incrível. Inclusive, foi um trabalho que ficou meio no suspense, né? Porque fez o casting, passou. Aí demorou pra chamar pra fazer o job. Fez o job. E sumiu. E sumiu. O job não aparecia, não vinha pro comercial. Meses depois, assim, foi uns 3-4 meses depois que eu fui ver a campanha mesmo. Acho que esqueceram de mim, gente. Me pagaram e esqueceram. É verdade. E ficou durante a capa. Tá no site ainda, não? Já saiu? Eu acho que já saiu. Já saiu, porque né? tem um tempinho. Mas ficou um bom tempo, né? Esse Ficou, trabalho acho que lá. uns 2 anos na Foi uma foto página. linda, incrível. Vocês vão ver, a gente vai colocar aí material dela também para vocês conhecerem. Bom, vamos começar aqui com uma pergunta que eu acredito que todo mundo tem e quer saber Sara, como foi o começo da sua carreira? Conta pra gente. É uma história consideravelmente longa. Vamos lá, a gente tá aqui para te ouvir. Eu fiz o meu primeiro curso de modelo, na verdade, com 10 anos, mas foi uma coisa assim, bem um curso de bairro mesmo, morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E eu fiz o curso por uns 2 meses só, mas ali eu já me apaixonei completamente por moda, eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer no futuro, né? Aliás, eu tinha 10 anos. E aí, com 17, eu comecei a fazer um curso de modelo. Voltei, né, no caso, a fazer curso de modelo. E 1 ano depois eu fiz o casting pra New. E passei. Tinham cerca de 200 meninas, mais ou menos. E só 4 passaram. E eu não acreditava, porque eram muitas meninas, muitos perfis diferentes. Eu não achava que eu estava pronta, até porque só tinha 1 ano de curso. Então, quando veio a notícia, eu fiquei bem feliz. Eu lembro até hoje que eu chorei horrores. E Sara, esse começo, né? Eu achei uma coisa bem engraçada, bem interessante, que você falou assim, eu fiz um curso de modelos quando eu tinha 10 anos, depois eu voltei a fazer um curso de modelo quando eu tinha 17 anos. Eu sempre costumo dizer para todos os modelos que nos procuram, que vêm até aqui, da importância que tem, né, de um modelo ser preparado, do modelo chegar pronto, do modelo... Isso, obviamente, quando o modelo ele tá, seja ele modelo já ou o aspirante, você que sonha, que quer ser, imagina, tem vontade, a mãe, o pai que de repente quer investir. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que a Sara puxou aqui, é muito importante. A preparação, né, do modelo para chegar num local vai facilitar muito a tua vida, né? Porque você já vai estar pronta. Então você chega pronta para ser divulgada, para ser trabalhada, para ser apresentada num mercado de trabalho que é extremamente competitivo. Olha só, ela acabou de falar aqui que ela foi num teste, né, para ver a possibilidade de repente, fazer parte do casting da New, onde o nosso head booker foi até o Rio de Janeiro fazer esse casting, e havia mais de 200 meninas.
200 meninas e apenas 4 foram selecionadas. Ah, mas porque as outras meninas não podem ser modelos? Não. É que naquele momento as 4 eram as que estavam mais preparadas, então elas foram as escolhidas, entende? Cada uma delas teve a sua história, cada uma delas seguiu por um caminho diferente, e a gente está aqui hoje com a Sara contando a história dela, que é uma história incrível, que a gente vai continuar aqui. Então, Sara, aí você, beleza, chegou em São Paulo, foi aprovada, né? E aí, depois da aprovação, como é que foi? Depois da aprovação, veio o período de eu me preparar para vir para São Paulo. Aliás, eu tive que me mudar para cá e eu tinha um trabalho, eu tinha uma vida no Rio de Janeiro. Eu sempre morei com a minha mãe. Então, esse processo de cortar o cordão umbilical, vamos falar assim, foi meio complicado. Então, depois da aprovação, eu demorei mais um mês e meio para me mudar para São Paulo. E foi um período tão importante na minha vida que eu lembro até a data. Eu cheguei em São Paulo no dia 28 de agosto de 2019. Caraca, assim, a gente tá em 2023. 2023, tem um tempinho legal aí. Mas foi um período muito importante para mim. A minha chegada em São Paulo, eu lembro perfeitamente da casa que eu morei quando eu vim para cá, que era o apartamento das modelos da agência. Eu vim na agência no primeiro dia que eu estava em São Paulo. Eu cheguei, o Maicon até falou que eu poderia vir no dia seguinte, né? Chegar, descansar, arrumar minhas coisas, mas eu estava tão ansiosa para conhecer a agência, para ver como é que tudo funcionava por dentro. Porque até então, o curso, você é preparado para fazer casting, para se apresentar, mas vivenciar ali, né? É muito diferente. E eu falo isso com todas as letras, que viver é muito diferente. E a Sara, que chegou em São Paulo há 3 anos atrás, não tinha noção do que seria a vida de modelo em São Paulo. Não dá pra imaginar. Não tente imaginar que você não vai conseguir. Não dá. Você falou aí, Sara, da questão do cortar o cordão umbilical, né? Realmente, isso é um medo que eu vejo, e pode-se dizer que é uma dor que a maioria dos modelos, eu acho que 100% dos modelos tem essa dor, né? Que é romper quando você... é a tua oportunidade, você tá ali, e aí, vai ou não vai? Como que foi isso? Como é que foi? Você teve o apoio do pai, da sua mãe, da sua família? Você teve apoio dessa galera para poder romper? Porque, querendo ou não, uma menina, né, 19 anos, e ir para uma cidade, por mais que você mora numa cidade incrível, morava numa cidade incrível também, que é o Rio de Janeiro, com muitas oportunidades e tal, mas era São Paulo, né? São Paulo. Bem maior. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que foi isso com a sua família? A parte família foi muito tranquila, porque minha mãe sabia que era um sonho muito grande meu, e a minha família sempre me apoiou muito. A minha mãe, os meus irmãos, que foram as pessoas que eu tive mais convivência durante minha vida, todo mundo me apoiou muito. Então, assim, desde fazer mala a fundos para vir para São Paulo, porque eu precisei, né, de dinheiro inicialmente, tudo minha família me apoiou 100%. E eu estava muito empolgada para vir. Então, inicialmente, eu não tive medo. Eu só queria vir, eu não pensei nesse lado de ficar meses sem ver minha família. Literalmente, eu não sei porquê, naquele momento, acho que foi o entusiasmo. Sim. Eu não pensei nesse lado. A ficha caiu, vamos colocar assim, quando eu entrei no ônibus. Porque minha mãe não veio comigo, por sinal, até hoje, minha mãe nunca veio em São Paulo. Eu não entendo por quê. Até hoje, minha mãe nunca pisou em São Paulo. A única que veio foi minha irmã, que veio uma vez aqui comigo. Por sinal, ano passado, recente. Mas a minha mãe nunca veio. Então, eu vim sozinha, assim, eu e minha mala. E desde você? o início. Então, quando eu entrei no ônibus, né, vindo do Rio para São Paulo, eu entendi agora. Minha mãe ficou, gente. Se alguma coisa der errado, eu não conhecia a cidade. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Então... eu não sabia. Quando eu desci do ônibus aqui em São Paulo, eu lembro que estava 8 graus no dia. E para um carioca, 8 graus... é bem frio, né? Não é muito legal, não. Eu falei, gente, eu vou voltar. Eu não quero mais ficar aqui, não. Clima europeu já. Como assim? Mas depois que eu cheguei na casa, que eu conheci as meninas da casa, eu fui me acalmando. Mas a primeira semana em específico... foi tranquila.
A empolgação, né? Vir pra agência, fazer casting, tava tranquilo. A segunda semana, eu entrei em crise. Eu chorava todo dia, Sério? o dia todo. Eu não queria comer. E aí, quando finalmente alguma das meninas me convencia a comer, eu tinha compulsão, eu comia demais. Tudo por causa da saudade da família, desse período de aprender a ficar longe. Eu falava com a minha mãe por telefone pelo menos 3 vezes ao dia, por chamada de vídeo. Então, eles estavam perto, mas ainda assim longe. Sim. Então, a segunda semana foi difícil a adaptação. Depois eu aprendi a lidar e deu tudo certo. E qual foi a importância da agência nesse processo, da sua vinda, da sua chegada, da sua ambientação? Qual foi a importância da agência? Eu acho que a pergunta seria, é importante ter uma agência por trás? Muito né? importante, muito importante. No meu caso em específico, que eu vim sozinha, foi muito importante porque o apartamento era de responsabilidade da agência. Então, minha mãe conversou com o Michael, né, que é o nosso head booker. Sim. Minha mãe sabia para onde eu estava vindo. Minha mãe conversou com ele. Minha mãe conversou com o diretor do curso que eu fazia no Rio. Ficou sabendo de todas as regras do apartamento. Isso. E não eram poucas regras. Tinha regra até demais. Eu achava um saco. Não só eu, como todas as modelos, mas hoje eu entendo que se não tivesse aquela quantidade de regras, seria um caos. Sim. Seria um caos. Porque mesmo com a quantidade de regras que já tinha no apartamento, às vezes dava ruim. Porque são muitas meninas novas, nessa fase da adolescência para fase adulta, né? Então, É um caos total, né? Porque... é um caos. Então, tem que ter regra. Sim. Adolescente tem que ter regra para começar. E se não tivesse numa casa com tantas meninas, misericórdia. Então, a agência, nesse período, foi essencial. Até mesmo porque, como minha mãe nunca veio para São Paulo, quem deu esse suporte de, não, você tem que descer em tal rodoviária, você tem que, depois sair da rodoviária, você tem que ir para tal lugar, você vai chegar no endereço tal, vai ter tal pessoa te esperando. Então, esse período foi muito importante, a ajuda da agência, porque se eu tivesse vindo sem agência, eu ficaria completamente perdida. Com o auxílio da agência, eu já estava morrendo de medo. Imagina se não tivesse agência no telefone comigo o tempo todo para eu ter certeza que estava fazendo a coisa certa. O suporte da agência é realmente, Nossa, de foi fato. essencial. É o que eu falo, às vezes, para alguns modelos que me perguntam, né? No Instagram da própria agência ou no meu particular, perguntando, Fabrício, mas eu não posso começar sozinho? Eu não posso ir para São Paulo e começar sozinho? Pode, lógico que pode. Boa sorte. Exatamente. Venha, mas Boa sorte. saiba, você vai enfrentar um mundo que necessita de direcionamento, né? É verdade. O mercado da moda, ele necessita de direcionamento. Se você não é direcionado da maneira certa, pelos passos certos, é literalmente o passo a passo. Até né? porque, Fabrício, direcionamento... A moda não é um meio fácil. As pessoas têm muito essa visão. Eu tinha muito essa visão. Só enxergam o glamour. O glamour das passarelas, Sim. das fotos, das revistas. E não é assim. A gente sabe que por baixo dos panos tem muito mais coisa. Então, se você não tem um direcionamento, começar sozinho é muito difícil. Porque não dá para aprender tudo sozinho. Não dá. Por mais que você pesquise, não adianta. Tem que ter alguém para falar. Faz isso, não faça isso, vai por esse lado. Pelo amor de Deus, não vai por esse lado, porque senão vai dar errado. Então, começar sozinho... Boa sorte. Eu também não aconselho mesmo. É exatamente o que ela falou. Você ser direcionado e ter o passo a passo, você vai seguir um caminho melhor. Também não quer dizer que vai ser fácil, mas você vai errar menos, né? Você vai errar menos e você vai atingir, a probabilidade de você atingir o objetivo é bem maior, tá? E aí, Sara, me diz uma coisa, qual foi a maior surpresa que você teve nessa carreira? O que mais te surpreendeu até hoje, desde Até quando você hoje, chegou até hoje? A capa da Vogue Portugal. Certo. Por quê? Porque tem exatamente 1 ano. Eu sabia que eu ia fazer a Vogue Portugal. Eu já fiquei bem feliz. Aliás, é a Vogue. Ninguém fica triste fazendo Vogue.
Só que não tinha capa. Nada foi falado sobre capa. Era um editorial considerado grande, porque eram 12, 15 páginas. Acho que eram 15 páginas, se eu não me engano. Então, é bastante coisa. Fui feliz da vida. Só que em momento nenhum foi dito sobre capa. Isso não foi acordado. E aí, quando a revista... Aliás, no dia, enquanto a gente estava lá no set, fazendo as fotos e afins, os modelos, que são um pouquinho fofoqueiros, ouviram um murmurinho de que talvez a capa sairia desse editorial. E aí, começou aquele alvoroço, porque não foi só comigo. Nenhum dos modelos que estavam no editorial tinham sido informados. Haviam outros modelos com você, né? Para fazer esse editorial? Haviam outros modelos. E ninguém havia sido informado sobre a possibilidade de uma capa. capa. Tava todo mundo ali só pro editorial interno, né, da revista. E quando eu comecei a ver a produção que eles estavam montando, eu falei, realmente vai sair uma capa daqui, eu voto nela. Eu boto o meu nome pra Maria Joaquina se eu não tiver nessa capa. Só que é uma coisa que não tem como mensurar, garantir. né? Garantir que vai acontecer. Não dá pra garantir. A gente só reza, entrega pra Deus e é isso aí. E pouco tempo depois, a capa saiu assim. Foi bem rápido esse processo das fotos até a revista sair. Saiu a revista. Nossa, quando eu vi aquela capa, porque foi a minha primeira capa, eu chorava. Deu pra perceber que eu sou meio chorona, né? Assim, tudo eu choro. Mas eu chorei bastante. E foi uma capa muito importante, por sinal, há alguns dias, há umas 2 semanas atrás. Infelizmente, nós completamos 1 ano da guerra na Ucrânia. Rússia, para, por favor. Só tô pedindo pra vocês pararem, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. E a capa foi justamente falando sobre isso. Então, não foi a minha primeira capa não foi uma simples capa. Não que teve uma representatividade mundial simples, muito grande, né? Mas foi uma capa que foi visada pelo mundo todo. Porque, primeiro porque foi uma Vogue europeia, né? Porque eu não fiz a edição Brasil, fiz a edição Portugal. E a Europa em si já estava sendo muito visada naquele momento. E a Vogue Portugal falar sobre isso em uma das capas da edição foi muito importante. E para mim, tá naquela capa, num momento tão importante, tão crucial para o mundo, mexeu bastante comigo. Então, além da felicidade por estar na capa, por estar fazendo a minha primeira capa, ainda tem esse peso, né? E essa semana passada que eu vi a capa de novo, porque eles repostaram a capa quando completou 1 ano da guerra, mexe bastante. Bastante. Realmente foi um trabalho incrível, né? Um trabalho incrível que aconteceu. E fora outros, né? A gente está falando de um dos trabalhos dela que ela fez, né? É o que mais impactou, né? A maior surpresa. Acho que foi, pode dizer, que te marcou mais, né? Nessa carreira. Porque temos algumas casas de criadores também, né? Vamos falar um pouco dos seus trabalhos. Cita pra gente aí quais foram esses trabalhos que vieram, que já passaram, que você já fez, do menor aos maiores. Eu acho que é importante para todos os modelos e aspirantes a modelos saberem que a gente tem o glamour, como uma capa de uma Vogue, e como a gente tem também lá o shooting de e-commerce, por exemplo, que você vai passar horas e horas o dia inteiro fotografando roupa. E no final, quando eles postarem a foto, eles vão cortar sua cabeça. Exato. Não se preocupa. Então, conta pra gente um pouco dos tipos de trabalho que você fez. Então... O que você já fez, na verdade? Conta pra gente. Eu já fiz Brasil Eco. Gente, tudo isso pela Nil, tá? Vamos deixar aí. Eu já fiz Brasil Eco, fiz Casa de Criadores, São Paulo Fashion Week. E até falando por esse lado fashion, tem uma coisa, assim, muito importante. Em 2019, que foi o ano que eu cheguei, né, em São Paulo, mais pro final do ano, eu não peguei nada na temporada. Eu sou uma modelo fashion e comercial. E no fashion, a temporada, né, eu não peguei nada. Eu não fiz um santo desfile. E detalhe, mesmo tendo todo o perfil, né? Gente, eu tava impecável, eu tava com o corpo perfeito. Altas aulas de passarela, horas andando pela casa pra estar tudo impecável. Mas não funcionou. E isso é
normal. Não se culpem, porque o mercado ele pode ser cruel desse lado às vezes, porque você se culpa. E não é assim que funciona. A gente se prepara, a gente se dedica, mas pode não acontecer e tá tudo bem, a culpa não é sua. E esse ano, mas eu fiquei bem triste, né? Era meu primeiro ano em São Paulo, eu queria e não rolou. E eu fiquei triste, mas passou. E aí, no início de 2020, né? Que acho que é bem marcado pra todo mundo o início da pandemia. Parou, congelou tudo. Eu falei, se eu já não fiz antes, agora que eu não faço o mesmo. Voltei pro Rio. Teve que voltar pra casa, né? Fiquei um tempo considerável no Rio. E aí, quando foi em outubro de 2020, né? A pandemia ainda tava... Começando a querer apontar alguma coisa, né? Tava começando a flexibilizar, mas ainda tava bem chata a situação. Mais uma vez, o Michael me liga. E falou que eu tava aditada pra um desfile São Paulo Fashion Week. Aí eu até fiquei meio confusa, tipo, como assim vai ter Fashion Week se tá tudo fechado? Aí ele falou, não, vai ser online, né? Os desfiles vão ser gravados. E tem uma possibilidade de você pegar. E eu não tava esperando naquele momento, não tava esperando nada naquele momento. Eu tava em casa com a minha mãe, assim, entendendo, né, o momento do mundo ainda, porque tudo era muito confuso, né? Eu já tava morando em São Paulo e tive que voltar pro Rio. A minha mãe trabalhava, parou de trabalhar. Meu irmão tava na faculdade, parou a faculdade. Então ficou os três trancados em casa, olhando um pra cara do outro o dia todo, porque não tinha o que fazer, não podia sair de casa. E eu tava tentando entender ainda o que tava acontecendo. E, por incrível que pareça, esse desfile foi gravado no Rio. Então, assim, foi uma coincidência bem legal, porque eu não precisei viajar pra gravar o desfile. E eu gravei no Rio, só que eu precisei viajar em seguida, porque eu também peguei Casa de Criador. E no mesmo ano eu peguei Brasil Eco. Então, no ano anterior, que não tinha pandemia, não tinha nada... Tudo aconteceu, na sequência. Até hoje eu não entendo como foi esse rolê. Do ano que tava tudo bem, eu não peguei nada. Do ano que não tava tão bem assim, tudo funcionou. E eu fiz São Paulo Fashion Week, fiz Casa de Criadores e fiz Brasil Eco, assim. Das partes fashions, né? Na parte de desfiles. Parte fashion, eu fiz tudo. E foi uma experiência bem legal, assim, porque eu falei, não congelou a carreira, não parou. Porque eu tive até medo de não voltar para São Paulo depois da pandemia, né? De ter parado ali. E isso deu aquela esperançazinha de novo, assim. Sim. Dá para funcionar. Sim. E aí eu voltei para São Paulo, fiquei mais um tempo em São Paulo, fiz alguns chutes nesse período. Voltei pro Rio, fiquei mais um tempinho no Rio. E aí voltei para São Paulo de novo. Aí nesse período eu fiz 2 marcas... 2? Eu não sei, foi algum número aí. Mas eu fiz marcas de roupa, eu fiz desfile, fora os shootings que a gente faz sempre. Então, assim... Virou, a carreira começou a andar. A gente comenta aqui um pouco sobre a Sara, porque a Sara já era para ter, na verdade, no nosso querer, né, da Nil, a Sara já era para estar fora do Brasil há muito tempo. Ela já bateu na trave algumas vezes. Algumas? Na minha conta foram 35. Muitos bateram na trave, né? Para ela fazer a carreira internacional, porque ela tem o perfil. Mas é isso que ela falou, né? Essa incógnita que a gente não tem como saber. Foi bem legal você tocar nesse assunto, Sara, porque é importante para os próprios modelos, ou aspirantes a modelos, ou até mesmo pais e mães que apoiam os filhos nisso, né? Dessa questão da confusão que se causa um pouco entre agência de modelos e agência de empregos. Porque muitas mães, ou até mesmo modelos ou aspirantes, quando se agenciam ou vão até uma agência, eles imaginam aquilo que você falou no começo. Gente, não é o glamour. Não é só... A gente não tem como saber se o modelo vai ficar rico, famoso, milionário do dia para a noite. Pode ficar? Pode. Pode acontecer. Verdade. Né? Pode acontecer, mas... existe um caminho a ser trilhado, né? Existe um caminho a ser trabalhado. E você ter falado isso foi muito importante. Então, eu queria que, por exemplo, você que já é uma modelo que já fez alguns trabalhos, já fez esses jobs, que você contasse um pouco como é isso. Por exemplo, você vai fazer o casting, às vezes o casting nem é presencial, né? Às vezes é só a foto, que é uma coisa legal. Interessante, Fabrício, para não te interromper.
é que esse job da Avon, por exemplo, que foi o meu primeiro em São Paulo, né? Que Aham. a gente falou no início, foi por foto. O casting era uma selfie. Sim. Então não era nem um material preparado. Não, o casting era literalmente, tira uma selfie no seu celular e manda. Foi assim, Só isso. em relação a esse job. Isso varia bastante, né? Sim, já varia tem Já muito. tem cliente que fala assim, meu, eu preciso do material completo ou de até mais material, né? Que é uma coisa que eu conversei com o William num outro episódio, o Will, né? O William Delípio. Conversei com ele num outro episódio, perguntei pra ele, eu falei, William, um modelo trabalha sem material? Ele fez a mesma coisa que você, ele fez assim, é Impossível. impossível, porque você trabalha com imagem, Verdade. né? Com a divulgação. E como que uma agência de modelos vai vender tua imagem para alguém se não tem uma imagem decente também? Tem isso. Às vezes a gente fala, preciso comprar um book? Não. Para você ser avaliado, você não tem que pagar book, você não tem que comprar book, você não tem que fazer nada disso. Uma avaliação ela não é cobrada, né? A gente não Verdade. cobra ela. A gente avalia. Agora, a partir do momento que você está pronta, vem para a agência vai fazer teu trabalho e vai divulgar você, vai cobrar a sua imagem. O problema é quando o modelo, que aí eu quero até entender qual que é o pensamento que você tem sobre isso. Quando o modelo não tem nada. Ele não tem nada, ele não está preparado, ele não sabe por onde começar, ele não conhece ninguém, ninguém conhece ele, mas ele quer ser modelo. O que você daria como dica para uma pessoa como... Começando do zero. Isso, ela está começando absolutamente do zero. Primeiro, procurar uma agência de confiança. A agência ajuda muito. Trabalhar sem agência é muito, muito, muito difícil. Não é impossível. Mas, como eu falei antes, te desejo boa sorte. Então, procurar uma agência de confiança, fazer um material bom, apresentável, um material potente. Você fazer foto na frente do espelho não vai adiantar, porque fala, mas a foto tá bonita, mas não é o material. O material para moda, ele é completamente diferente, nós sabemos disso. E falando sobre imagem, além do material fotográfico, você tem que ter um material em vídeo, de apresentação, polaroids, né, que nós chamamos, que são fotos de biquíni ou com roupa básica, tipo jeans e branca. É muito importante também, fotos das mãos e dos pés. Além da sua apresentação, né, falando sobre imagem, o jeito de você falar, o jeito de você se portar, o jeito de se apresentar, porque os castings presenciais, normalmente você vai falar com o cliente. Então você tem que saber suas medidas, todas sempre de cabeça. Normalmente quando vamos para castings presenciais, tem o composite, que por sinal eu tenho alguns meus ali que eu podia ter trago para mostrar. Mas tem o composite que tem suas medidas, mas tem cliente que gosta de ouvir de você. Até mesmo para comparar se o que tá no composite tá certo. É o que você tá falando. Às vezes no composite tá lá que você tem 60 de cintura, mas você comeu mais do que deveria no final de semana. Então, o cliente quer saber se você, né, tá pronto realmente para espelhar a marca dele, porque o modelo, ele nada mais faz do que mostrar para as pessoas o que aquela marca tem a oferecer. Então, a gente tem que ter uma boa imagem, uma boa apresentação, saber falar, saber sorrir na hora certa, saber ser gentil. Expressão facial é muito importante, você saber passar que tá feliz, que tá triste, chorar. Falar, mas isso é coisa de ator. Não. Modelo também tem que saber ter expressão, né? fazer tudo isso, é muito importante. Então, procurar uma agência de confiança, um material bom e estudar. Estudar é muito importante. Assista vídeos na internet. Hoje em dia o que mais tem é vídeo na internet sobre tudo. Treinar no espelho é uma coisa que eu faço até hoje. Treinar a expressão facial no espelho, o jeito de andar, o jeito de sorrir. Anda de salto. E isso é uma dica que eu dou não só para as meninas, não só para as mulheres. Homens, aprendam a andar de salto. Ah, mas eu sou hétero. Legal. Aprende a andar de salto. Eu já cansei de ver desfiles que todo mundo desfilou de salto. Sim. Tanto as mulheres quanto os homens. Então você tem que saber. E isso eu acho que é uma Tem que dica... estar preparado, né? Tem que estar preparado, tem que saber. Então as dicas que eu dou é essa. Legal. Agência de confiança, material bom, DRT,
que isso é muito importante. Para quem não sabe o que é DRT, né? É um documento de profissionalização do modelo. Então, tem jobs que você nem vai fazer se não tiver o DRT. Se não apresentar o DRT, você não trabalha. Sim, isso é verdade. E falando em DRT, eu quero fazer a famosa pergunta para você. Qual foi a grande transformação que você teve após ter conhecido o método NIL? Então, conheci o método NIL. Cheguei em São Paulo, um mês depois eu já estava com o meu DRT na mão. um mês e meio, porque foi quando veio a temporada. E para fazer Fashion Week, né? Se esse é seu sonho, tem que ter DRT. Exato. E eu não tinha. Ninguém no Rio me avisou, faz um DRT, minha filha. Não me falaram. Então eu tive que correr muito para conseguir fazer meu DRT. E por incrível que pareça, em 2 semanas, assim, depois do pedido, né? Porque tem os documentos que você tem que enviar, é todo um processo, aliás, é um documento que você está fazendo. Sim. Então, em 15 dias eu consegui estar com o meu DRT na mão e mais 2, 3 semanas depois eu estava com o meu passaporte. Outra coisa que você tem que ter é passaporte, porque a gente não sabe quando que a oportunidade aparece. Já aconteceu com pessoas bem próximas a mim de chegar hoje e amanhã recebe uma ligação, daqui a um mês está do outro lado do continente, do outro lado do oceano. Então tem que estar preparado. É isso. Eu falei, o método funciona, tá vendo? O método funciona. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Antes disso, eu quero pedir para Sara, para você deixar, Sara, uma mensagem para quem está começando hoje, para quem pensa em começar hoje. O que você diria para essa pessoa? Não duvide do seu potencial. Não vai ser fácil. Tem muitas pedrinhas no caminho, algumas menores, outras maiores, mas vai dar certo. Persistência é muito importante e ter confiança em você. Você vai ouvir muita coisa, a concorrência é muito grande. Terão modelos que vão te dar a mão e vão te puxar pra frente, vão te ajudar, mas nem todo mundo é assim, a gente não conhece o coração das outras pessoas, então tem gente que vai tentar te atrapalhar, mas cabeça erguida e vai dar certo. Não duvide do seu potencial. É isso, pessoal. Então tá aí a dica. Sara, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer te conhecer. E a vocês que estão aí do outro lado, nos próximos episódios terão mais convidados. Eu espero por vocês e fiquem atentos no nosso canal, tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Até lá.